Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. E esse é A Verdade com Larry, Arte e Ação. Otacílio e os 397 dias em silêncio. Olá, Otacílio. Olá, Arnaldo. Olá, Larry. Olá, Larry. Tudo bem? Então vamos lá. Arnaldo, por favor, comece a entrevista. Otacílio, seja muito bem-vindo aos nossos canais A Verdade com Larry. E vamos começar já fazendo uma pergunta. Otacílio, o que são os 397 dias em silêncio? Olá, Arnaldo. Olá, todos e todas e todes que estejam aí nos assistindo. É uma alegria romper o silêncio e estar junto com vocês nessa A Verdade com Larry e tentando descobrir o que são esses 397 dias em silêncio. Bom, eu me chamo Otacílio Alacrã, eu sou um artista investigador, sou ator, professor e agente cultural no Teatro da USP, né, desde 2006. E esses 397 dias em silêncio foi um trabalho que durante a pandemia eu desenvolvi junto ao público 60 mais, através de um curso de Teatro TUSP 60 mais, a partir de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, através de um programa muito bonito, muito forte que existe, que continua existindo, chamado USP 60 mais, destinado a pessoas acima de 60 anos. E voltar a esse tema foi um curso de teatro online, né? Então, como é que é isso? O silêncio, primeiro, foi esse meu frente a essa missão, né? Eu silenciei como fazer teatro online, com 60 mais. Então, esse foi o primeiro silêncio. Aí a gente abrimos inscrição, eu tinha pensado em 15 pessoas, apareceram 25 pessoas interessadas, eu assimilei todas as 25 pessoas, tentando tatear o que seria, né, preencher esse silêncio nesse curso. Então, a gente começou a desenvolver, a gente que eu digo porque tem que exaltar aqui a participação das bolsistas, a minha assistente de direção, a Ellen Nicolau, das artes cênicas, na época. Tinha do audiovisual duas também bolsistas, a Isabel Prachedes e a Laura Saleri, que foram fundamentais dentro desse processo, porque foi uma sensibilização e uma estrutura de dinâmica para que essas pessoas também inábeis, assim como eu também, nessas novas plataformas, né, que eclodiu o Zoom durante a pandemia, né, como é lidar com isso desde a estrutura de, né, subsalas, de, enfim, silenciar toda essa estrutura da manipulação mesmo, né? Então, e os desafios, algumas só com um aparelho de celular, outras com computadores de mesa, mas, enfim. Então, habitando essa dinâmica de dialogar com a tecnologia, esse também foi
Então, foi um dado que também foi um desafio, né? Então, foram vários desafios. O próximo desafio eu comecei com essa dinâmica desse curso, uma vez, sempre às sextas-feiras, e a gente foi começando a habitar os nossos silêncios naquele momento, né? Onde as pessoas 60 a mais eram os primeiros alvos, digamos assim, né? Então, existia uma aflição, né? Um distanciamento com a própria família, né? O receio das pessoas que estavam na família de também, né, passar o Covid-19 para essas pessoas mais vulneráveis. Então, e esse processo de enlutamento, né, com algumas pessoas mais distantes, com outras pessoas mais próximas da própria família, né? Eu mesmo tive um primo que mora no Rio de Janeiro que veio a falecer, né? E as pessoas que aos poucos as pessoas que culminaram em 572.641 óbitos até o dia 19 de agosto de 2021. Então, a gente, com esses óbitos, a gente fez uma matemática de a cada minuto de silêncio que a gente precisa fazer em respeito a essas famílias, a essa pessoa que se foi pelo Covid-19, a gente juntou do início, né, da primeira morte até o dia 19 de agosto, daria 397 dias em silêncio que a gente teria que ficar, né, se a gente fosse somar todos esses minutos de silêncio. Então, o primeiro módulo foi um módulo de 2 meses, com 25 pessoas, em que a gente foi se aproximando dos silêncios particulares a habitar um silêncio, né, mais atuante, no sentido da atuação, de estar, né, presente, vivo e viva durante a pandemia, né, e fazendo coisas inéditas, e fazendo uma ação que até então algumas pessoas nunca tinham feito nada de aproximação, de interpretação ou coisas similares da arte dramática, né, dentro dessa experiência cênica virtual de encontro e partilha. Então, os primeiros 2 meses, nós nos aproximamos, eu tinha um estímulo, que era um texto do Rafael Martins, que eu também agradeço muitíssimo, a Seção dos Direitos, que era um texto que ele fez em 2004, para a companhia dele, que reside ainda hoje em Fortaleza, no Ceará, que é o Grupo Bagaceira de Teatro, um grupo incrível, ainda sempre atuante, né, muito vívido, muito vivaz. Um espetáculo chamado Lesados, o texto chama Lesados, mas nesse primeiro momento eu omiti o título do texto e os 2 personagens, que era Lesado 1 e Lesado 2. Eu simplesmente separei 4 falas do texto, né, para 2 personagens. Personagem A fala uma pergunta, personagem B responde, personagem A pergunta e personagem B responde, sem nenhuma indicação, simplesmente aquelas falas. E a gente foi trabalhando. Depois de 2 meses, eu senti que teria fôlego para mais, porque acabou terminando os primeiros 2 meses, tinha uma pulsação de continuidade, de querer estar junto,
né, nessas telas e trabalhando, verticalizando o trabalho, e eu fiz uma seleção para 10 pessoas, né, em 10 pessoas. E aí passamos mais 2 meses, né, aí trabalhando mais uma dinâmica de gesto, de respiração, desaceleração, né, muitas referências para adentrar a construção poética, né, habitando emoções, né, e sentimentos, e principalmente a questão da embocadura, questões mais técnicas, né, e o tônus, o que é essa energia da cena, né, como é uma energia de um outro, né, que sou eu, mais dilatado, né? Porque imagina uma vida de 80 anos compactada em 60 minutos ou 42 minutos, que é o tamanho da obra que a gente concluiu, né? Isso, concluímos a segunda fase, fomos para a terceira fase, que era da encenação. Aí eu selecionei 5 pessoas, esse funil, né, de engajamento das pessoas, né, dentro do trabalho. E aí a gente foi para os 2 últimos meses em realmente decorar o texto, né, a edição do material, transformar aquele texto os materiais, trabalhar o cenário, trabalhar o figurino. Elas construíram cada uma, né, com um direcionamento na sua casa, com os materiais que tinham, né, o cenário também, que a gente fez como umas coxas de retalhos, né, que davam esses fios, essa trama, com várias metáforas da trama da vida também, né? E aí a gente estreou esse trabalho, e aí a gente concluiu quase como se fosse quando nós fizemos 2 gravações, né, de Vera, que era um espetáculo, né? Então era cena 1, cena 2, cena 3, cena 4 e cena 5, como se fosse no tempo real, né? E nós gravamos, fizemos 2 vezes, e no dia 8 de outubro de 2021, nós estreamos um trabalho que foi intitulado 397 Dias em Silêncio, título provisório. Esse era o título. Por quê? Porque as pessoas continuavam morrendo, né? Depois dessa data. Então, é um número que, se a gente fosse hoje, né, renomear, seria por volta de 497 dias em silêncio, título provisório. Porque ainda hoje nós ainda estamos perdendo pessoas para esse horror, né? Não sei como definir, né? Como definir o que foi isso, que causou nas famílias que não podiam velar, né? Que não podiam, né, enterrar os seus mortos, né? Então hoje está mais ou menos quase 17 mil pessoas, né? Agora tem que ver exatamente os números, né, com exatidão. Mas estou vendo aqui uma das atuantes. Deixa eu falar o nome das atuantes, né, que ficaram. A Carmen Tereza, do Rio de Janeiro, a Dulce Cristina, Evelina Semerjan, Malu Consolo e Márcia Umino.
essas últimas 4 aqui de São Paulo. Das 5, apenas a Malu Consolo já era atriz, tem DRT. A Evelina Semerjian, que tinha 80 anos, na época, ela trabalhava com dança, ela dançou a vida inteira. Tem um filho também que é ator, que tinha uma aproximação com as artes. E as 3, a Márcia, a Dulce e a Carmen, nunca tinham feito nada, ou só no colegial, acerca do teatro, né? Então, no primeiro momento eu falei também, não a intitulei atrizes, embora elas sejam e fossem naquele momento, mas eu as intitulei de atuantes, né? E agora eu vou desenvolver um trabalho que é um retorno de todas essas pessoas, a gente se assistir no dia 1º de outubro, às 16 horas, aqui no Centro Maria Antônia da USP, na Rua Maria Antônia 294, com o Teatro da USP, o TUSP, nessa ação que eu intitulei Pausa Provisória, atuando na pandemia, né? Está todo mundo convidado, né? Depois a gente deixa as indicações de inscrição aqui, né? No descritivo desse vídeo, onde a gente vai ver o filme, o material produzido, né? Durante esses 6 meses de encontro, né? Virtual, né, que a gente, em 3 etapas, que a gente permaneceu junto, todas essas pessoas juntas, e então está todo mundo convidado, né, para assistir e depois participar de uma experiência de encontro. Mais do que a gente conversar, a gente vai criar um encontro de um jogo, né, desse silêncio, dessa fala, dessa máscara que a gente teve que tapar o rosto de proteção, e como é que a gente tira, né, essa máscara hoje, e a gente rompe o silêncio com o que fala, né? Já que a gente tem essa oportunidade da fala, de retomar essa voz que estava presa, que estava circunscrita, né, em sua casa durante a pandemia, com receio do encontro com o outro. E o teatro é feito coletivamente, com o outro, para o outro, sobre o outro, né? E talvez oferecendo uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a nossa atenção, a nossa presença, né? Então, esses 300, Otacílio, os 397 dias em silêncio, eu acho que ele vem para a gente habitar ainda mais esse humano, né? E essa reverência desse ser que, por muitas condições, né, do país em que a gente reside, tão desvalorizado, né? Então, é tão objetificado, é tão coisificado, né? O ser humano precisa voltar a ter o status do inédito, do célebre, da celebração, né? Mas eu sinto que a gente vem aos poucos, né, fazendo com que essa voz ecoe nos espaços públicos, né, fazendo ecoar o tom da nossa voz, a nossa narrativa, os nossos discursos, o
o que nos o que nos faz humanos, né? E aí eu vou terminar essa fala com um poema de uma pessoa, de um querido amigo chamado Ismar Leal, um grande artista que não está mais entre nós, e que escreveu, fez uma crítica, uma resenha crítica muito bonita, que eu hoje relendo, vou partilhar só um finalzinho do texto, e depois ele fez um poema. Isso também a gente pode disponibilizar, né, esse texto belíssimo que ele fez a partir de ter visto o material finalizado, né? Depois de 397 dias em silêncio, título provisório, estamos todos nós, personagens e público e espectadores, novamente dialogando, expondo nossa indignação em nome dos que já não podem mais falar, mesmo que seja um balbuciar, mesmo que para isso precisemos reaprender a falar. Isso é o final do texto, mas tem um poema que ele começa, que eu acho que é muito bonito também, que é: rostos imóveis de mulher, palavras lentas, falas pausadas, modulando as vozes, modelando o tempo do drama em branco e preto que mão oculta esculpe. Bom, acho que é um pouco isso. Otacílio, apreciamos muito a sua resposta, muito obrigado. Agora, nós selecionamos algumas questões enviadas pelos nossos seguidores. Poderia começar com a primeira questão? Claro. Pois Vamos não. lá. Então, temos. Qual o sentido em desenvolver esse trabalho na pandemia? Qual o sentido? Criar sentido na pandemia. Habitar esse sentir, produzir o sensível e elaborar sentimentos, né? É interessante pensar esse trabalho, os sentidos, né, desse trabalho na pandemia. Eu acho que tinha uma coisa que eu não queria enaltecer o luto, mas eu sentia que a gente precisava encarar, a gente não podia colocar essa poeira debaixo do tapete, mas trabalhar ativamente, né? Então, redimensionar os sentidos, né? Trazer várias outras referências artísticas, né? Pensar nesses códigos da arte e como desenvolver cada um na sua casa, né? Uma produção do sensível, né? Uma produção do artística, né? O sentido de não se entregar para um congelamento, mas para, como a Cecília Meirelles fala, né? Quebrar essa montanha em cavernas, né? E permitir que o ar circule,
circule por essas cavernas. Eu acho que o sentido foi um pouco esse, né? Eu, durante muito tempo, eu fiquei muito receoso, né, de sair mesmo para fazer uma pequena caminhada mesmo, né, em alguns momentos, porque as ruas estavam desertas, né? Eu fiquei com muito medo, né? Então, trazer esse, né, trazer esse curso, né, é dar um sentido para aqueles momentos enquanto a gente tinha vacina, por exemplo, né? É um entretenimento com arte, né? Não só, né, porque tivemos muitas iniciativas muito ricas, né? Vários artistas, muitas pessoas, né? Muitas lives, né? Mas como é desenvolver esses solos compartilhados, né? Que vão desencadear em diálogos futuros. Eu acho que o sentido é isso, é a gente afiar a língua para um futuro que se aproximava, né? Não esquecer da articulação, não nos esquecermos de quem nós somos, né? Acho que era um pouco isso. Certo. Ótimo, excelente. Temos, então, uma próxima questão. Quais materiais ou métodos foram utilizados ao longo do trabalho criativo? Bom, o material era plataforma, né, virtual, estruturante, e trabalhar com a ausência física, essa dinâmica que eu já comentei do aprendizado da plataforma, né? Já citei um pouco do material, que foi um espetáculo de teatro. Nós utilizamos muitos estímulos também, de referências, né? Nós fizemos trabalhos de aquecimento vocal, de articulação. Nós vimos como é esse enquadramento, né? Quando vocês, porventura, se vocês, porventura, forem assistir o material que também se encontra virtualmente, né? Na página do TUSP, a gente também pode compartilhar com as pessoas que estão aqui conosco, né? O vídeo na íntegra, ele tem 42 minutos. Como é ter referências, como assistir alguns filmes, como Joana d'Arc, do Dreyer, focar na expressão, nessas expressões. Eu queria muito trabalhar a proximidade desses rostos, né, dessas marcas de vida, né, e essa modulação serem elas mesmas, mas transformando, né, essa patologia no mito, na mitologia, fazendo essa travessia, né? Então, muitas referências, né, pictóricas de artistas das artes, né, das artes visuais, textos, né, diversos, para adentrar a esse ofício, aproximar, né, se aproximar nas distâncias do ofício da atuação, né, e a temática, né, os temas que adivinham do próprio texto, né. Otacílio, então, vamos partir para a terceira questão. Como foi fazer uma releitura espetáculo existente, o texto Lesados, de Rafael Martins?
Olha, eu tenho um carinho gigante, é um grupo que eu tenho uma alegria, né? Que são amigos, né? O Yuri Yamamoto, o Rafael Martins, todos os que ainda permanecem, o Rogério Mesquita, que já também não está mais entre nós, mas que é uma pessoa muito importante no grupo. E eu vi esse espetáculo em 2004. Eles estão completando esse ano 25 anos de trabalhos que eles desenvolvem. E eu, quando me pediram esse curso, eu pensei imediatamente nesse texto. Agora, é interessante, quem teve a oportunidade de ver, o texto, são duas pessoas, que eles também transformaram mais em 4 personagens, que eles estavam todos em cima de como se fosse no alto de um prédio, de um edifício, em que eles estão amarrados pelas pernas, e quem porventura viu o trabalho, né, os 397 dias em silêncio, título provisório, vai ver que é o oposto. Onde lá eles queriam uma iniciativa para uma atitude para saltar coletivamente, né, aqui era essa dinâmica de sair de casa, né, quem vai sair de casa, né, e então é um texto que dialoga com o absurdo e se chama Lesados, né, então lesados no sentido de um ritmo, né, de uma qualidade, isso é muito cearense também, ou figura lesada, é uma pessoa que demora, né, é como ser lesado, né, por um Brasil, por uma política, né, estatal também, como é você ser uma pessoa que é lesada, né. Então tinha essa dualidade, e o desafio foi encontrar novos códigos para essa posta no mundo virtual, né, nessa criação poética online, né, de criação cênica online, né. Eu acho que o desafio, né, é redimensionar esse verbo, e trabalhar, porque eu fiz com elas praticamente estáticas, né, cada uma estática, então nós tínhamos a expressão dos olhos, né, e a boca, em que a gente trabalhava ritmos distintos, a gente trabalhava sensações, né, enaltecendo. Interessante, a Márcia, uma das atuantes, falou que elas eram as lesadas mais espertas que permaneceram até o final, mas no relato ela colocou, nós tivemos, eu tive que gerando e parindo a si mesma, né? Como é gerar um outro ser em si e parir-se, né? Parir-se a si mesma redimensionada por uma persona outra, né? Então, como é isso? Porque o teatro é e não é, né? A gente pensa, né, os grandes mestres, né, o Antunes Filho, por exemplo, que fala que nós somos e não somos também, entre outros, né? Então, estou usando os meus
o meu humor, o meu sangue, os meus líquidos, a minha pulsação, os meus batimentos cardíacos, né? Mas habitando um estímulo outro, né? Um outro contexto. Então é isso, pensar nessa musculação, né? Nesse vigor desses músculos da expressão, nesse vigor, nessa musculação, nesse halterofilismo dos sentidos que você comentou no início, do sentir, né? E quiçá transformar essas emoções que advinham dos encontros em sentimentos mais profundos, né? Então, como é que a gente trabalhar esse texto como é que eu uso esse estímulo textual tão bem feito outrora para um outro grupo, agora naquele contexto de pandemia, né, para falar, né, do humano, para falar da vida, do viver, né, do ato de viver. E, enfim, sendo outro. Enaltecer o ser sendo outro, né? E aí, quando você se distancia, você é ainda mais você mesmo. Porque você é como se você olhasse, você está atuando, mas você está... Eu acho que é mais fácil ser atuante do que ser gente, porque tem uma... Né, aconteceu agora travou um pouquinho, né? A gravação, e é isso, a gente não tem um roteiro, na vida a gente não tem, o roteiro ele é redimensionado, né? E como é que a gente improvisa a partir disso e se diverte no meio disso, né? Com o teatro também não está posto que vai ser, né, aquela sequência, né, de uma forma tão... Você vai passar ileso, você nunca passa ileso por ela, mas é um pouco mais, se você ensaia, né, tem uma possibilidade de ter mais êxito, né, a partir dessa repetição, né? Então, não sei, estou pensando que esse texto ele traz muitas camadas, como né, repetir por dias seguidos, né, determinadas emoções. Você vai ficando mais forte, né? Você vai ficando mais forte, porque vai fortalecendo esse músculo aí. Certo, ótimo. Temos mais uma questão. Para finalizar, o que representa esse trabalho em sua jornada artística? Na minha jornada artística, eu trabalhei um tempo com teatro, eu só fiz isso a minha vida inteira, seja produzindo, criando, atuando, contemplando, né? Essa realmente é o meu canal de diálogo com o mundo. Eu me sinto mais à vontade em dialogar a partir da arte, e ele representa eu acho que é o meu oferecimento junto com, né, com essa equipe. Depois veio também uma equipe técnica também, outros, né, colaboradores, o Alex Avelino, o Victor Stoll, o Marcos Castro também, né, que na época eram colaboradores do trabalho, de apoio, né, e toda a equipe do teatro da USP, né. Eu acho que tem uma coisa individual que que é realmente como reaprender a falar depois dessa pausa, né? Depois como essa
essa vontade ainda maior de estar junto, né? Tanto que quando a gente fez da primeira vez, que a gente foi partilhar publicamente, né, um primeiro evento, eu coloquei a gente não se via inicialmente, as pessoas iam entrando na plataforma e apenas a imagem de uma fogueira, né? Então eu remeti a essa fogueira do teatro, que você vai para você estar junto nessa fogueira, se aquecendo, né? E conversando e se encontrando e comungando aquele presente, né? O teatro, para mim, é presença, né? Esse trabalho representa realmente uma pausa, mas uma pausa com a coragem de habitar esse silêncio, com a força com essas atuantes tão corajosas e tão talentosas, né? Estar numa caminhada, né, que vem também enaltecer as pessoas que têm mais idade, né? Essa possibilidade de aprender uma coisa nova num outro tempo, né? E que não é um status e que não está circunscrito a pessoas de uma determinada faixa etária, né? O ato de interpretar, de apresentar, de representar, né? De simbolizar, de metaforizar, né? E de fabular a vida, representa isso, representa que a jornada artística, como a jornada espiritual, pensando no canal que vocês desenvolvem, ela está na caminhada, né? Está no fluxo. Eu vou crescendo em espiritualidade, eu vou crescendo artisticamente, eu vou também levando e vou junto, de mãos dadas, né, com quem também está querendo esse aprofundamento. Eu tenho... Nossa, teve uma vez... E eu estou te dizendo, estou falando assim, porque não é porque eram pessoas com mais idade que o trabalho ele era menos rigoroso, né? Ele é um trabalho que vocês vão ver o resultado, ele precisa de um esforço, né? Todo trabalho precisa de um esforço para que, né? É tão bom, né? Quando a gente vê as pessoas se desafiando nos seus trabalhos, né? E enaltecendo eles e tendo uma ressonância para a sociedade, para a comunidade, para a coletividade. É um material que fizemos naquele momento, mas que hoje está aí. Quem acessar as redes sociais está disponível. E está disponível para você colocar na sua escola, projete na sua escola, né? Pegue esse material e brinque com ele, né? Nós começamos os primeiros 2 meses brincando de jogos, né? Jogos virtuais. Então, como é que esse material que é produzido, né, junto, né, da maior universidade da América Latina, ela se transforma, ela assume outras dimensões, ela não está circunscrita a um tempo e a um espaço exíguo, a um quadrante, mas ela alcança outros horizontes, e ela pode propiciar outros horizontes a quem assiste também. Então eu proponho isso. Acho que foi novamente. Vamos ver se você escuta. É só questão da câmera. Estamos escutando, Otacílio, só sem a sua imagem. Mas tudo bem, Larry. Vamos continuar aqui.
Já vai que fechando, então. Eu poderia fazer a próxima questão, assim nós fechamos? pronto, voltamos. Voltou. Isso. Para a última, vai. Ótimo. Então, Antes que a tecnologia se rebele, certo. nos Então, cancele. ótimo. E será que realmente é um final ou apenas um começo? Uma outra coisa. Foi um percurso muito poético, né? Enaltecer a poesia. E aí tem já não sei mais quem disse, mas feridas erodidas em constantes lesões que as personagens sofrem ao longo da obra. Achei tão bonito isso, né? Essas feridas erodidas, o que é essa erosão, né? Essas ausências, esses hiatos, né? É interessante que esse trabalho nós dedicamos ao falecimento de um vigia que trabalhou por muitos anos aqui no Teatro da USP, que é o Edinaldo Barbosa. E ele era uma pessoa que recepcionava as pessoas, recolhia os bilhetes, né, sempre com um sorriso. Era muito bom saber que quando a gente chegava, a gente se deparava com o Barbosa e ele já era avô, né? E sempre um sorriso muito largo. Então, quando você fala desse, né, um final ou um começo, onde é que começa, onde é que termina, né, a gente pode enaltecer esse tempo dessa circularidade. A gente pode, acho que ele, será que ele finaliza? Mas ele permanece aqui, aquela risada dele permanece, né? É um trabalho que a gente passou por um momento muito delicado, né? Muitas ausências, mas ele agora, na quarta-feira, dia 1 às 16 horas aqui, a gente está recomeçando com a presença delas, né? Presencialmente, né? Quem são essas pessoas que que vai sair da tela e que algumas pessoas vão se ver pela primeira vez nesse encontro, né? Então a gente está sempre findando e refundando, né, inícios, né, começos. Acho que a gente não saiu ileso desse trabalho. Eu acho que eu saí com muita vontade de viver, com muita vontade de fazer ainda mais teatro, de me autorizar a fazer artes diversas, de cantar mais, de atuar mais, né? De circular mais, de ver, de contemplar muito mais obras, né? Então eu acho que está só começando. Eu acho que é uma possibilidade de, quando termina o vídeo, eu não vou dar spoiler, mas venham assistir, assistam, está disponível no YouTube para vocês assistirem. E eu agradeço a presença, essa oportunidade da entrevista. Otacílio, não tem problema você terminar sem a sua imagem, tá? Tá ótimo, Larry. Tá bom? Vai e volta. Vai e volta, mas é isso. É o fluxo. Tá bom. É o fluxo do viver. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade, Arnaldo. Muito obrigado, Larry, por esse diálogo, Arnaldo. Okay.
por essa oportunidade, pelo canal que vocês desenvolvem. E é isso, vida longa, bons começos pra gente. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Tacílio. Aos seguidores e seguidoras, a gente peça que compartilhem, que prestigiem o evento agora no dia 1º de outubro e eventualmente voltem aqui, enfim, o Otacílio vai deixar os dados aí, tá? Muito obrigado a vocês e até logo.